Olá, estamos aqui novamente falando direto de Brasília do evento anual do Move Infra. Hoje, esse evento tratando dos 30 anos da Lei de Concessões. Eu tenho aqui o orgulho e o prazer de estar com o Fábio Rogério, presidente da Aeroportos do Brasil, ABR. Fábio, obrigado, prazer ter você aqui mais uma vez nesse evento com a gente. Fábio, eu queria começar esse papo contigo. A gente tem colocado aí, né, a questão dos 30 anos da Lei de Concessões. E a Natália, presidente do MOVE, tem falado muito em possibilidades de aperfeiçoamentos e 30 anos depois, experiências. Você tem muita experiência na regulação. O que você vê como possibilidades de aperfeiçoamentos desse arcabouço legal e regulatório para o setor de aeroportos, mas para a logística em geral? Tá ótimo. Danilo, obrigado. Uma oportunidade, sempre um prazer estar com você conversando um pouco. Nesse universo de concessões, primeiro eu acho que assim, né, fazer uma reflexão que esses 30 anos trouxeram uma política pública que deu certo. O universo das concessões permitiu que tivéssemos investimentos de infraestrutura que jamais teríamos em outra oportunidade. Tem alguns levantamentos que eu acho que são importantes, que sempre vale a pena trazer alguns números. O quanto o Brasil investe em infraestrutura e o quanto percentualmente do PIB era investido em infraestrutura ao longo dos últimos anos. E um dado que eu sempre acho interessante, a melhor época em que o Brasil via Estado investir em infraestrutura, o Brasil chegava a investir 2% do PIB em infraestrutura. Com vários fatores que foram acontecendo ao longo do tempo, a capacidade do Estado de investir foi ficando cada vez menor. E aí a gente pega, só em base de comparação, para não me alongar muito nesse ponto, mas você pega um ano como o ano passado, que foi um ano muito bom em termos de utilização de recursos públicos diretamente em infraestrutura, nós estamos falando de 0,3% do PIB. Ou seja, o gap que nós temos ainda em infraestrutura, se não tivesse sido provido por meio das concessões, por meio dessas parcerias com os agentes privados, desenvolvendo essas obras de engenharia, de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, onde é que a gente estaria? A gente ainda verifica que há um gap ainda. Nossa infraestrutura ainda é tacanha em termos do que ela pode ser e do que ela precisa ser. Mas não fosse esses 30 anos que a gente celebra da Lei de Concessões agora, onde estaríamos? Não teria capacidade do Estado de fazer esse investimento. Então, acho que essa é uma primeira reflexão de que, muito embora precisa ser revisitado, precisa ser reavaliado em várias medidas, é uma coisa que já deu certo. E passando para esse segundo ponto da tua pergunta, o que precisa mudar agora? Acho que a gente entra num novo ciclo, em que algumas verdades ou pseudo-verdades que eram incontestes até determinado momento, como a lógica de que o risco todo ficava sempre com o concessionário, precisam ser modificadas ao longo desse tempo. Alguns contratos mais modernos já têm endereçado alguns desses problemas. Eu destaco aqui, por exemplo, um risco que sempre se disse que era exclusivamente do privado, como o risco de demanda. Você ter bandas de risco de demanda para que, diante de determinadas crises que acontecem no mercado... Por exemplo, a Covid-19, né? Por exemplo, a Covid, que impactou toda a indústria, mas endereçam muito bem e dão uma precificação melhor de risco para você ter um contrato mais resiliente ao longo do tempo. E outros eventos agora, a gente pode falar de resiliência climática, o que está acontecendo no mundo e se a gente entender que isso tudo é de alguma maneira risco que tem que ficar com o privado, também pode ser um problema muito grande, tendo em vista o que a gente pode viver daqui para frente. Então, a hora de reavaliar a Lei de Concessões é hora de entender. Primeiro, nós temos uma política pública que deu certo, uma lei que gerou efeitos concretos na vida das pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Como a gente pode transformar ainda essa lei para endereçando pontos como esse que eu digo agora, de acabar com esses mitos de que determinados riscos devem ser exclusivamente alocados a uma ou a outra parte, são uma medida para um segundo passo agora para mais 30 anos de muito desenvolvimento. Você está falando aí de aperfeiçoamentos, avanços, e a gente está num momento em que se discute muito a questão das agências reguladoras, né? Você tem a experiência pessoal sua, de ter transitado pelas agências reguladoras e agora tem muita discussão, há uma questão de onde está o limite, o que pode ser melhorado, o que é arriscado, o que não deve ser mudado. Como que você vê esse ambiente e essa, digamos, ameaça ou essa oportunidade de trabalhar as agências reguladoras? Vamos lá, sempre teve uma confusão muito grande a respeito
do papel da agência reguladora e do papel de quem define a política pública com relação a como aquilo deve ser realizado. E o corte, né, pelo menos o corte teórico, do melhor dos mundos sempre quem define a política pública tem que ser o governo mesmo, porque tem legitimidade democrática para fazer isso. Mas quem implementa aquela política pública que é definida pelo governo precisa ser um ente de Estado, precisa ser a agência reguladora que deve ter independência, deve ter autonomia, deve ter toda a capacidade para poder executar de maneira profissional aquilo que foi legitimado via política pública democraticamente no processo eleitoral, seja ele qual for ali a orientação de governo que está dirigindo a atividade naquele momento. Mas sempre que dentro dessa relação tenha como um mote principal a segurança jurídica, a previsibilidade e a estabilidade. E a gente esperar que as estruturas de governo que são renováveis por definição, e é bom que sejam, porque isso é a lógica do processo democrático, tenha um cuidado, um apego muito grande com segurança jurídica ou com estabilidade, pode parecer de saída já um pouco antagônico, e de fato é. Por isso a importância de que as agências sejam esse local mais bem definido para resguardar esses interesses que são dos privados, mas também são do poder público e dos usuários. Então a gente enxerga isso dessa forma, e há uma frase de Robert Frost que eu acho que sempre se aplica bem aqui, né? Que é assim, bons muros constroem bons vizinhos. Então, estabelecer bem até onde vai a definição da política pública e o que passa a ser a implementação da política pública é um caminho importante para isso. Nós advogamos sempre em favor de que a autonomia e a independência, ela jamais pode ser questionada, em nenhum momento. Uma coisa que eu sempre tenho voltado à discussão, quando eu vejo o que a gente vive hoje, mas será que tem poder demais? É importante que um governo sempre lembre da relação do governo anterior com a agência reguladora. E eu sempre falo isso, o atual governo precisa lembrar que num governo anterior havia uma questão que era muito tensa também com uma agência reguladora, que dizia respeito à condução do processo com Covid, com vacina, e foi a autonomia das agências reguladoras naquele momento que fez com que as políticas públicas fossem implementadas ou pensadas e chegassem ao cidadão de determinada forma. A gente tem que parar com essa lógica que perpassa de alguma maneira todo o governo, que a agência boa e independente é só no governo dos outros. Sim. No meu, veja muito bem. Então, é alguma coisa que a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque o investidor estrangeiro, quando ele olha para os investimentos que ele pode fazer naquele país, para aquela relação de 30, 35, 40 anos que ele vai ter dentro de um contrato de concessão, em primeiro lugar que ele olha é a agência reguladora e a estabilidade dessas instituições. Até para poder investir aquilo tudo que o Brasil precisa de aceleração de investimentos, voltando àquele começo que a gente estava falando, dessa necessidade do setor privado elevar a taxa de investimento, né? E o quanto que o Brasil precisa entregar, né? Exatamente isso. Os governos passam, mudam, se alternam, o Estado fica. Bom, Fábio, obrigado. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigadão. A gente esteve aqui então com o Fábio Rogério, presidente da ABR Aeroportos do Brasil. Obrigado, Danilo. Valeu. Prazer, obrigado. Até mais.